Olá, turma de sétimo ano. Aqui é o professor Felipe. Eu estou morrendo de saudade de vocês. Queria estar com vocês partilhando esse terceiro material que foi enviado pela secretaria, né? E a gente precisa manter o ritmo de aula. Lembra que nas nossas últimas aulas a gente estava falando sobre células procariontes, células eucariontes, e as células tinham determinadas condições para ser consideradas células. Elas precisavam de parede celular, ela precisava de ter um núcleo, não necessariamente um núcleo separado, mas ela poderia ter um núcleo misturado ao seu citoplasma. E a gente começou a ver sobre as diferenças entre as células vegetais e as células animais. E aí a gente teve a interrupção por causa desse carinha chamado coronavírus, ou Covid-19, e veio uma novidade, algo que a gente ia falar agora mais à frente, que é a respeito do vírus, das condições dos vírus. Lembra quando a gente estava fazendo aquela massinha para explicar as organelas? A gente estava vendo a respeito sobre o vírus. Então, esse carinha aqui é um vírus. E qual a diferença crucial para ser denominado um vírus? Um vírus ele não tem célula, então ele é um indivíduo acelular. Vamos ver isso. Então, aqui está um exemplo do Covid-19. Um exemplo aqui é um esquema do Covid. Ele basicamente é formado por uma camada de gordura e de lipídios. Lembra o que a gente falou sobre lipídios? Lipídios são camadas de gordura. E essa cadeia de lipídios com uma cadeia de proteína mais o DNA no seu centro. Ele não tem núcleo, então ele tem um DNA no centro. No caso desse vírus, ele não tem DNA. Ele, na verdade, tem um RNA que ele vai sequestrar a célula para fazer isso. Mas vamos ver isso com mais detalhe mais à frente. Então, o que vem a ser um indivíduo acelular? Ele não possui célula, ele precisa de uma outra célula, de um outro organismo para ele poder sobreviver. Existem vírus que parasitam plantas. Sério, professor, existem vírus que parasitam plantas? Sim, existem vírus que parasitam plantas. Existem vírus que parasitam outros animais. E tem vírus que parasitam seres humanos. No caso, nós. O que vem a ser parasita? A palavra que eu falei agora. Parasita é um indivíduo que depende de um outro ser para se manter vivo. Ele, no caso, é um parasita obrigatório. Porque existe o parasita sazonal, que ele precisa, num determinado período, de um outro ser vivo, mas ele consegue viver de vida livre, mas existe o parasita obrigatório. O que acontece com o parasita obrigatório? Ele precisa de uma outra célula, até para se reproduzir, para poder se manter vivo, né, se sustentar e formar novos indivíduos. E assim ele vai infectando outras células. Mas, Felipe, como é que eles conseguem enganar a célula do corpo humano? Eles têm geralmente um tropismo, uma facilidade para um determinado tipo de célula. O vírus ele é altamente especialista. Então, ele vai imitar com a sua camada lá de gordura ou sua camada de proteína uma camada específica daquela célula que ele vai parasitar. No caso do coronavírus, ele imita a camada das mucosas. Então, assim, de mucosas nasais, palatais, mucosa de fundo de garganta, de pulmão, ele imita, porque são células muito parecidas que tem uma camada serosa, uma camada de gordura, então ele vai imitar aquela camada de gordura para falar: oi, tudo bem, somos colega, e aí, estamos... E aí ele vai enganar e vai entrar dentro da célula e vai sequestrar essa célula. Sequestrar, uma palavra forte, né? Mas o nome certo é esse mesmo, porque ele toma a célula para ele e aí faz com que a célula trabalhe para ele. Indivíduo malandro, né?
Vamos ver? Então, aqui do lado, não sei se está muito visível, tem um esquema. Então, aqui ó, na pontinha, você vê o vírus e ele tem a camada serosa dele, é parecida com a da membrana celular. Então, ele vai lá enganar a membrana e entrar dentro da célula. Quando ele entra, ele se livra desse envoltório, que é tipo um envelope que guarda o material genético dele, e ele manda o material genético dele. O lisossomo tenta pegá-lo, mas quando ele compreende que é gordura, ele vai eliminando para alimentar a célula. Quando chega aqui ó, na carioteca, lembram o que é a carioteca? Aquela membranazinha que envolve o núcleo. Lembra do ovo que eu tinha falado? Aquela membranazinha que fica. Quando a nossa mãe vai fazer um pudim, ela peneira, né, o ovo para tirar aquela camada para o pudim não ficar com cheiro de ovo. Então, ele entra lá dentro, pega o material genético da célula e fala assim, agora você vai fazer um monte de mim. Você vai fazer um monte de clone. Então, ele se clona e aí ele libera de novo com o envoltório e sai e infecta outras células. Isso é sequestrar uma célula. Isso é o nome científico mesmo. Não se espante. Ele vai lá e pega a célula para ele. Então a gente tem que ficar atento. Um vírus, ele não é celular. Ele precisa de uma célula para se reproduzir. Joia? Então, passando para a próxima. Quando ele entra dentro da célula, o que acontece? Ele se adapta. Então, assim, se ele encontrar alguma resistência, se a gente tomar algum tipo de medicamento para tentar combater ele, o caso aí que o pessoal está falando do ibuprofeno, né, que é um remédio comum quando você está gripado, que você toma ele, né, o caso assim de remédios como Multigripe, Benegripe, todos eles têm ibuprofeno. E aí o que acontece? Ele acaba fortalecendo esse vírus. Ele fala assim, esse remédio aqui me causa um dano. Então, vou fazer o seguinte, eu vou fazer diferente. Vou bagunçar aqui no meu envoltório e mudar as camadas de lipídio de lugar e assim ele não me afeta. E o vírus ele faz isso. Malandramente ele muda de roupa. Já viu naqueles filmes de espião? O espião vai lá, muda o cabelo, muda a barba, e aí ele passa batido e ninguém reconhece o cara. O vírus faz a mesma coisa. O indivíduo é malandro. Então a gente tem que ser mais malandro do que ele e evitar de sair de casa, porque assim a gente não tem contato com ele. Certo? Então, novamente falando, eles são parasitas obrigatórios. Então, se não tiver célula, eles não têm como se manter vivo. Né? Eles se mantêm no plástico algumas horas, em alguma superfície, em alguns minutos. Então, assim, não adianta, gente. Tem que chegar, lavar a mão, tem que chegar da rua, troca de roupa, porque ele fica nesses ambientes. Roupa com muita trama, alargada, ele consegue ficar entre a trama, porque ele é bem pequenininho. A gente está falando de micro, né? De microns. É a menor camada de medida que existe. Então, assim, a gente tem que ficar esperto. Então, mais uma coisa para a gente ficar esperto é fazer os exercícios. Então, lá na sua página 8 do material complementar, você vai ver o seguinte: por que dizemos que os vírus são sempre parasitas? Porque, gente, eles precisam de um outro, né? Precisa de um organismo vivo, de uma célula, para eles poderem fazer aquele cambalacho deles, eles poderem enganar a célula e se reproduzirem, certo? Então, o vírus, a gente considera o vírus parasita porque ele depende de outro organismo para manter o seu ciclo de vida, que é se reproduzir, que é parte do seu ciclo de vida, ok? Por que é errado tomar antibióticos para combater viroses? Lembra que eu te falei? O vírus ele é malandro, ele começa a pensar, estou tomando esse remédio aqui, estou me afetando, tudo bem, eu vou mudar. Então ele pode sofrer mutações, e aí você tem uma versão
muito mais virulenta, é muito mais pesada desse vírus. Lembrando que o Covid é a versão 19 do vírus. O primeiro foi descoberto em 65. Então, o pessoal foi usando remédio, ele foi se adaptando, sofrendo mutação, até chegar a essa forma mais letal. Então, é por isso que a gente não deve tomar medicação sem o uso, sem ir ao médico, sem o uso da receita médica. Não adianta você, meu colega tomou esse remédio aqui, fez bem. Você está só selecionando. Então, preste atenção. Não use medicamento sem o respaldo médico, sem o médico te receitar isso, porque você pode estar melhorando. Outra coisa que antibiótico, o antibiótico foi feito para bactérias, né? Para seres celulares e não para seres acelulares. A gente está falando sobre uma gota de gordura, uma microgota de gordura. E lá dentro, mergulhado nessa microgota de gordura, tem um RNA poderoso que causa um monte de problema para a gente. O que acontece com as células que são invadidas pelo coronavírus? Elas são meio que escravizadas, certo? Elas são forçadas a fabricar novos indivíduos, novos coronavírus, novos Covid-19. Então, ela vai lá, o cara vai se enganar, vai se disfarçar de amiguinho da célula ou de comida, a célula vai comer, ele vai chegar até o núcleo da célula e vai falar assim, agora perdeu, malandro, eu vou botar você para trabalhar para mim. Brincadeiras à parte, mas é dessa forma. Ele vai chegar e pegar, colocar você para trabalhar, a célula nossa, para trabalhar para ele, para transformar isso em material de mais vírus que vai causar mais problemas à nossa saúde. Tranquilos? Então, aqui também tá um pedido para a gente fazer uma entrevista. Então, eu faço um desafio com vocês. Peguem seus parentes, da sua casa mesmo, façam uma entrevista com eles de 2 minutinhos pelo celular e me mande para o meu e-mail. Eu vou botar o e-mail aqui embaixo, que é o e-mail da escola, é empaaulas@gmail.com. Então, vou colocar o endereço aqui, vocês entrevistem e mandem. Lembrando, isso aí vai ajudar a gente a saber se as aulas estão atingindo vocês e se vocês estão compreendendo a aula. Qualquer dúvida, também pode me chamar pelo aplicativo do Google Drive ou pelo WhatsApp. Vocês vão ver aí pelo WhatsApp da escola. Tranquilo? Então, um abraço. Até a próxima. Espero que a gente, na próxima aula, a gente esteja todo mundo junto. Mas se não, vamos continuar guardando isolamento e fazendo aula de casa. Beijão a todos.